Sempre que eu aponto para um objeto qualquer no Revit, ele se destaca, e se eu deixo o mouse parado mais um tempinho, ele ainda mostra qual que é o nome daquele objeto. Se eu clico naquele objeto com o botão esquerdo, ele vai se destacar ainda mais, mostrando inclusive ele com a achura azul. Antes, apontando, ele aparecia somente a aresta em azul, dizendo que se eu clicar ali, ele vai ser selecionado. O padrão aqui no Revit é que sempre que eu seleciono um objeto, ele desfaz a seleção anterior. Porém, se eu segurar o botão Ctrl no meu teclado, o cursor vai modificar e vai ficar com um mais nele. Então, se eu estou com esse mais, eu posso clicar nos objetos e adicionar na seleção, seja qual for o objeto. Se por outro lado eu seguro o Shift, aí fica um menos no cursor do mouse, que daí quando eu clico no objeto, ele deseleciona aquele objeto. Eu posso selecionar também de modo janela, ou seja, clicando e arrastando o mouse e soltando num ponto qualquer da tela. A diferença de eu fazer isso segurando o primeiro ponto do lado direito para a esquerda ou da esquerda para a direita. Qual que é a diferença entre os dois? Se o meu primeiro ponto está mais à direita e eu vou apontando para a esquerda, qualquer objeto que de alguma forma encoste, esteja dentro desta minha caixa de seleção, ele vai ser selecionado. Então, peguei só o iniciozinho aqui, ele já selecionou a parede, já sugeriu que iria selecionar a parede. Quando eu solto o clique, ele seleciona. E o piso também, que é gigante, mas pegou um pedacinho, foi suficiente. Da esquerda para a direita, acontece diferente. Aqui eu não estou selecionando nada, ó. Eu só vou selecionar os objetos que estiverem 100% dentro desta caixa de seleção. Aqui, o nome do tag do quarto, a parede, a janela, as paredes, enfim. O objeto precisa estar 100% dentro daquela caixa de seleção. Então, eu selecionei aqui este quarto e agora selecionei este quarto. Se eu quero voltar para a minha seleção anterior, o que é que eu posso fazer? Clicar com o botão direito e marcar aqui, ó, Select Previews. E ele vai voltar à seleção anterior. Ele só mostra uma única seleção desta. Outra maneira de selecionar muitos objetos é clicando num objeto qualquer. Perceba aqui, ó, que o nome dessa parede é 14 centímetros externa. Se eu clico com o botão direito e marco aqui, ó, Select All Instance Visible in View, eu vou selecionar todas aquelas paredes com o mesmo nome, 14 centímetros externa. No caso, são todas as minhas paredes externas que estão visíveis naquele meu projeto, nessa minha vista. Se eu marco Select All Instance in Entire Project, ele vai selecionar não só nessa vista, mas em qualquer outra vista que eu tenha paredes desse tipo. Essa janela aqui, por exemplo. Se eu marco aqui Select All Instance Visible in View, eu vou selecionar somente esses dois tipos de janela J4. Se eu visualizo lá no meu 3D, ele vai visualizar somente as duas ali. Selecionar somente as duas. Se eu marco aqui Entire Project, então eu vou perceber que no meu projeto inteiro as janelas vão estar selecionadas. Uma seleção que eu faço, por exemplo, selecionei o meu pavimento, o meu apartamento tipo inteiro, certo? Eu posso salvar essa seleção clicando aqui em Save e posso chamar Up to Tipo. Então, quando eu quero voltar para aquela seleção, o que é que eu posso fazer? Eu seleciono um conjunto qualquer de objetos, mais de um pelo menos, para ele mostrar aqui o botão de Selection. E daí eu posso, por exemplo, Load Up to Tipo. Isso é interessante se você tem uma certa seleção que você precisa selecionar várias vezes e não quer ficar clicando objeto a objeto.
E você pode salvar várias seleções desta maneira, ou mesmo editar. Se eu clico aqui em Edit, eu posso ver aqui, ó, app do tipo, Edit, e daí eu posso adicionar algum objeto nessa seleção, ou mesmo remover. Eu não quero que essas duas indicações estejam presentes. Então posso finalizar, e agora o meu app do tipo corresponde somente a o meu pavimento, meu apartamento, sem aquelas duas informações. Load app do tipo. Outra coisa que você pode perceber é que quando eu seleciono uma parede, ele vai dizer aqui que eu tenho uma parede selecionada. Se eu tenho duas paredes, 2, 3, 4. Se eu digito o atalho SA para Select All, todas as paredes externas, é um atalho para o Select All Instance, ele vai dizer que eu tenho 16 paredes. Porém, se eu tenho também uma janela aqui, se eu tenho somente uma janela, um piso, no caso eu cliquei aqui, um floor. Porém, se eu tenho um floor e uma parede, ele não vai dizer que eu tenho um floor e uma parede. Ele vai dizer que eu tenho common, tenho dois objetos selecionados. Se eu clico aqui, eu vejo que eu tenho um piso e uma parede. Se eu marco aqui em walls, eu vou ver as propriedades das minhas paredes. Se eu marco em floors, eu vou ver as propriedades desses pisos selecionados. Se eu quero filtrar esta seleção de alguma forma, eu posso clicar aqui em Filter, selecionar mais objetos. Eu posso clicar em Filter e ele vai dizer todos os objetos que eu tenho selecionados. Se eu quero deixar, por exemplo, somente as minhas portas e janelas selecionadas, eu posso desmarcar aqui todos ou marcar todos. Eu quero deixar somente portas e janelas. 3 portas, 5 janelas. Quando eu clico em OK, todo o restante vai ser desselecionado e vai ficar somente esta seleção. Lembrando que isto funciona em qualquer das minhas vistas, 3D, planta baixa, etc. Outro detalhe aqui ainda sobre seleções é que se eu visualizo aqui as minhas vistas, todas as minhas vistas abertas, se eu seleciono um objeto em qualquer dessas vistas, na outra vista ela também vai ser destacada. Vou abrir uma fachada aqui também. Se eu seleciono aqui essa parede, tanto vai destacar no 3D, como vai destacar na planta baixa e em qualquer outra vista. Também posso fazer isso a partir de uma planilha. Por exemplo, eu quero selecionar todas as minhas paredes que tem o material alvenaria. Então eu clico aqui na minha planilha, alvenaria, e aqui ele vai ser destacado tudo que tem aquele material. Concreto. Ele destacou ali tudo que tem concreto. Os meus pisos, os algeróis, etc. Se eu abro aqui também um quantitativo de janela. Então, se eu clico aqui em J01, ele vai destacar todas as J01. Se eu estou com minha planilha aqui, não necessariamente eu estou com as outras janelas visíveis, eu posso marcar também aqui, ó, Highlight in Model. E ele vai mostrar numa vista, não está bem visível, ele sugere que eu clique em Show para mostrar em outra. Ele mostrou aqui, se eu clico em Show, ele vai mostrar em outra vista também, e ele vai alternando entre todas as vistas, até eu achar a que eu ache interessante. Então, encontrar a que eu acho interessante.